Olá, já faz um tempo desde a última vez que nós conversámos e a verdade é que tudo isso tem uma justificação muito lógica, basta olhar para o mundo e perceber que neste momento existem outras coisas que têm sugado mais a nossa atenção, e bem, do que as eleições nos Estados Unidos. Entretanto, sobre esta matéria, voltamos hoje a falar e a conversar porque estamos a menos de 10 dias do pleito. E eu gostaria de começar exatamente por uma das coisas que têm sugado mais a atenção nos últimos dias, que são os endorsements, os apoios que Kamala Harris tem conseguido puxar para o seu lado e, sobretudo, conseguir não só que essas pessoas digam que a apoiam, mas também que apareçam com ela em determinados comícios. Ontem tivemos a Beyoncé com a Kelly Rowland num comício no Texas, em Houston. Já tivemos o Eminem com o Barack Obama num outro comício e, obviamente, Taylor Swift não apareceu na campanha de forma nenhuma, mas já tinha dado o seu endorsement. E eu queria falar sobre isto porque eu acho que há uma percepção desajustada sobre qual é que é realmente o efeito e o impacto do apoio de celebridades para gerar mais, para inclinar os resultados das eleições. A verdade é que não é muito. Podem, sim, atrair atenção, podem, sim, gerar discussão, podem, sim, abrir uma porta a que se converse sobre determinados temas e atraem, obviamente, atenção muita, não é? Mas os estudos e a análise de comportamento eleitoral indicam todos que a influência direta sobre o voto é praticamente inexistente. Sobretudo porque, apesar da grande plataforma que estas figuras públicas têm, não vão mobilizar, não vão alterar a percepção que os seus seguidores têm sobre política. Causas sociais, participação eleitoral, é o máximo que elas conseguem fazer, mover a agulha em determinado sentido. No entanto, a conversão disto em votos, em engajamento em voto efetivo, não é de todo garantida. Aliás, a regra é que isso não aconteça. Um dos motivos para estas limitações é que de ação das celebridades ou das figuras públicas relativamente ao impacto que têm nas urnas é que a maioria dos eleitores já tem a sua opinião formada, ok? Com base em crenças políticas pessoais, laços familiares, ideologias estabelecidas, o voto é muito mais emocional do que aquilo que nós podemos acreditar e sobretudo nos Estados Unidos, é uma matéria muitíssimo identitária, tendo em conta que só há dois partidos. E, portanto, ou se é azul ou se é vermelho. Não há um sistema pluripartidário, como nós temos em Portugal, que permite que as pessoas não sejam aquilo, mas sejam outra coisa. E este sistema empurra automaticamente as pessoas para uma escolha relativamente precoce até daquilo e muitas vezes administrada pelas suas famílias. Nós aqui em casa somos republicanos. Nós aqui em casa somos democratas. Portanto, isto é quase uma coisa clubística também, mas também existem coisas, porque é identitária, mas também existem coisas e matérias em que que há posições pessoais extremamente emocionais relativamente à IVG, como é óbvio, relativamente à posse da arma, todas essas pequenos detalhes não são detalhes. E, portanto, a influência de uma celebridade tenderá sempre a ser maior sobre temas que já estão alinhadas com as crenças do público que a segue. A Taylor Swift pode alterar o rumo das eleições? Talvez sim, talvez não. Vamos pensar no seguinte, a Taylor Swift é de um estado pêndulo, ok? A Pensilvânia é um estado pêndulo e já vou lá à frente, já vou explicar o que é o estado pêndulo e porque é que isto tem importância. Ela pode alterar
a abstenção. Ela pode alterar a quantidade de pessoas que se vão efetivamente dirigir às urnas para votar. Eu não acredito de forma nenhuma que ela vá alterar a opinião de alguém que já pretendia votar e que ia votar republicano. A não ser que essa pessoa seja relativamente jovem e que esteja, por exemplo, a votar pela primeira vez. Porque aí we are setting the standard. Nós vamos abrir... São pessoas que estão a abrir a porta e que muitas vezes também não querem fazer aquilo que os pais sempre fizeram, querem descolar-se dessa ideia e pertencer mais a uma comunidade do que propriamente a uma família. E isto tem que ver também com os valores atuais de globalização, etc., que certamente que um sociólogo explicaria muito melhor do que eu. Também é importante dizer que alguns partidos que nós temos vindo a ver subir o seu eleitorado nas últimas eleições, inclusive aqui em Portugal, aqueles partidos inomináveis, foram buscar uma grande parte dos seus votos exatamente por abstenção. E isso é relevante. Não deixa de ser um impacto muito diluído e temos que falar da mãe de todas as coisas, Beyoncé Knowles Carter, que se apresenta em Houston ontem com a Kelly Rowland, nada mais, nada menos do que a Kelly Rowland, para apresentar a Kamala Harris na sua cidade natal, Houston, Texas. Por onde é que eu hei de começar? Primeiro, a Beyoncé não sai de casa. Isto, só a Beyoncé sair de casa e não é para fazer um concerto, eu acho que já é uma vitória muito grande da campanha Harris Walls, porque é quase impossível tirá-la de casa. Depois, esta aparição no Texas é muito pouco relevante, ok? É muito relevante para tudo o que não é o Texas, é muito pouco relevante para o Texas. As eleições dos Estados Unidos, eu sei que isto é uma coisa que deixa as pessoas muito nervosas. Eu vou tentar resumir agora dentro deste podcast hoje, mas eu vou fazer uma versão mais resumida ainda e vou fazer um mini podcast sobre isto. As eleições nos Estados Unidos não funcionam como as eleições que nós conhecemos genericamente universais e cujos votos valem, entre aspas, genericamente mais ou menos a mesma coisa em todo o lado. O que acontece é o seguinte: cada Estado, porque lá está, os Estados Unidos têm são uma união de Estados. Cada Estado participa com um X de votos numa bolsa, ok? Numa bolsa de votos que, se não me engano, pode ir até aos 510, algo assim. 520, se a minha matemática não me falha completamente, porque falhou a vida inteira. Agora, há uma bolsa de votos e cada Estado participa com um X de votos em proporção com a sua densidade populacional. A Califórnia, por exemplo, tem uma barbaridade de votos, que são cerca de 60, se não estou extremamente enganada também. O Texas são 40. São dois estados barbaramente populosos, barbaramente grandes no colégio eleitoral, e qualquer um destes estados virado seria uma vitória estrondosa para quem conseguisse fazer uma coisa dessas. O que é que acontece também? Estes estados, apesar do seu peso extraordinário, não vão ser aqueles onde vocês mais vão ver a Kamala Harris, nem onde vão ver a campanha do Homem Laranja. O que vai acontecer é que esses estados também têm uma cultura muito própria. E assim como Nova Iorque, por exemplo. Não são swing states, não são estados pêndulo. São estados seguros. Porquê que são estados absolutamente seguros? Porque basta que os democratas ou os republicanos ganhem nesses estados por um voto, que vão conseguir os 40 votos, o bolo todo dos votos destes estados. Ou seja, no Texas tinha que haver uma espécie de brainwash coletivo ou delírio febril
dos texanos para de repente todos eles deixarem de ser republicanos, ou uma grande parte deles, imaginem, é que basta ser tinha que ser uma grande parte deles, deixarem de ser republicanos e irem votar, aqueles que vão votar só irem maioritariamente votar no Partido Democrata. Claro que isso era uma loucura de alteração eleitoral que não acontece de umas eleições para as outras, demora décadas até que seja estabelecida, a não ser, obviamente, que os candidatos alterem profundamente a percepção que as pessoas têm da política a determinado momento. Vou-vos dar um exemplo. O Ohio foi durante anos o estado pêndulo, mais pêndulo de sempre, e era aquele que ditava quem ganhava a presidência dos Estados Unidos. A partir do momento em que tivesse o Ohio declarado, o presidente dos Estados Unidos estava decidido. Porque os outros eram relativamente seguros, fazia tudo mais ou menos sentido e perdia-se umas pelas outras, e eram estados normalmente com votos muito pequenos. Vou-vos dar o exemplo do Nevada, que tem 6 votos no colégio eleitoral, tem um peso muito, enfim, muito relativo, mas tem peso, e sobretudo tem peso nesta eleição. O que é que acontece? Com a entrada de Donald Trump na corrida, portanto, os últimos, basicamente 10 anos de eleições, os últimos 8 anos de eleições presidenciais nos Estados Unidos, o Ohio deixou de ser um estado pêndulo. O Ohio é um estado vermelho, é um estado Trump. Porém, outros republicanos, noutras partes do país, não são tão simpáticos às ideias do Make America Great Again e abriram uma quantidade de fendas dentro dos estados e viraram, por exemplo, nas últimas eleições, um estado que é tendencialmente republicano, que é o estado da Geórgia. E isto acontece também porque há uma coligação de ideias dentro do estado da Geórgia muito relacionada com o movimento Black Lives Matter, muito... A população afrodescendente ressentiu-se bastante daquele ano seminal de 2020 e da situação do George Floyd, e portanto isto teve um impacto brutal na forma como a Geórgia votou, mais até do que na forma como o Michigan votou, o Minnesota votou, embora este episódio tenha acontecido ali, não é? Na zona de cima, na zona daquilo que eles chamam cintura de ferrugem, que é composta essencialmente pelo o Michigan, o Wisconsin, também o Ohio, mas já falámos sobre ele, e Pennsylvania. A Pennsylvania é um estado particularmente difícil porque é um estado neste momento com muitos votos, os votos são mesmos nas últimas décadas, mas o peso da Pennsylvania tem-se vindo a sentir mais porque ela tem realmente um efeito pêndulo grotesco, é o maior neste momento dos estados pêndulo. Eu não tenho aqui presente quantos votos é que são, mas é o maior dos estados pêndulos por uma margem considerável. E era um estado tendencialmente democrata e onde se perdeu também essa segurança democrata dentro da Pennsylvania. E tem muito que ver também com os movimentos migratórios, tem muito que ver com as alterações demográficas. Por exemplo, há uma alteração demográfica que se tem vindo a estudar que é profundamente artificial, que é, por exemplo, Donald Trump mora na Flórida. Tem lá a sua casa no Mar-a-Lago, o seu golf things, o seu campo de golfe e aquelas coisas de rico, e convenceu os seus amigos a mudarem-se para a Flórida. Muitos deles, aliás, demasiados, dá a sensação que houve uma movimentação migratória intencional em 2020 para a Flórida de pessoas muito ricas e que alterou, por exemplo, 2 ou 3 counties que são... Depois isto acontece também dentro dos condados. Se aquele condado que está dentro do Estado pende para um determinado sítio, então o Estado todo vai acabar por pender para aquele sítio.
Portanto, quando nós estamos a falar das eleições dos Estados Unidos, apesar de estarmos a falar de um país imenso, nós estamos a falar de 2 ou 3 sítios absolutamente seminais, absolutamente cruciais para tentarmos alterar ou não o rumo das eleições. Posso-vos dar o exemplo do Arizona, em que há um sítio com uma concentração populacional profunda, que é o Maricopa County, e o Arizona também é um estado pêndulo. Agora é um estado pêndulo, não era. O Arizona, de repente, portanto, todas as eleições passam a ficar assentes naquilo que está a acontecer no Maricopa County. Não importa que uns quilómetros ao lado, na Califórnia, a Kamala Harris, aliás, os democratas, tenham ganho por uma margem estrondosa em todo o lado e haja muito mais votos nos democratas, no geral do país, se no Maricopa County quem ganha são os republicanos, é o GOP. Portanto, é muito... É uma acupuntura muito fina de como se pode ou não inclinar o prato para um lado ou para o outro. Dito isto, deixo-vos só com a nota que os estados que vão fazer realmente a diferença são a Geórgia, onde existe realmente uma coligação e uma coligação de ideias muito ligada também à comunidade afrodescendente nos Estados Unidos, e há uma mulher que é super responsável por isso, que é a Stacey Abrams. Da Pensilvânia é um bocado um the winner takes it all do the winner takes it all. Se levarem a Pensilvânia, as hipóteses de levarem as eleições num todo são obviamente gigantes, porque é uma diferença considerável. Agora temos ao lado da Pensilvânia, também cá em cima, o Michigan e o Wisconsin. E o Michigan e o Wisconsin são estados tendencialmente democratas, e a Hillary Clinton fez com que eles se tornassem estados pêndulo. A realidade é esta. Para os democratas perderem, para a Kamala Harris neste momento perder o Michigan ou o Wisconsin, é um grande golpe nas contas para chegar àquilo que são os delegados necessários para se tornar presidente dos Estados Unidos, que são 270. Ok? O que faz com que as contas que eu fiz há bocado estejam todas erradas, são 540. Mas enfim, perder algum destes, Michigan, Wisconsin, eu diria mesmo que o Michigan, Wisconsin e o Nevada, perder um deles é um golpe duríssimo nas contas. Porque lá está, há outros que já são seguros e nós sabemos exatamente quais é que são precisos para chegar aos 270, ok? Uma espécie de jogo da glória, isto é uma coisa um pouco, enfim, medieval. A Carolina do Norte é um estado de pêndulo novo, porque é um estado de pêndulo que era um estado seguro republicano e deixou de ser porque também houve movimentação migratória para lá, não só por motivos suspeitos, ok? Tem que ver também com a alteração demográfica de, por exemplo, quem é que passou a ter menos recursos a determinado ponto. Movimentações, por exemplo, dos grandes centros urbanos como a Califórnia e Nova Iorque para zonas mais urbanas, para zonas mais rurais, desculpem. E o Texas também mudou muito relativamente a 2016, por exemplo. Já houve uma pequena alteração em 2020. Não acredito de maneira nenhuma que tenha virado democrata, mas caso tivesse, ou por algum motivo a apresentação de uma Beyoncé, uma filha da terra, que é um dos grandes orgulhos do Texas, a seguir à bandeira da Confederação, e que ainda assim tem uma taxa de repressão muito grande dentro do Texas por ser uma mulher negra, que faz country, que faz tudo aquilo que lhe apetece. Isto poderia ter um efeito extremamente bizarro nas eleições, que era existir republicanos que ao verem aquilo decidem: eu não vou votar. Prefiro não me envolver nesta situação. E isto pode acontecer até mais tarde no Texas, porque a maioria das pessoas no Texas não vota antecipadamente, ao contrário do que acontece nos estados tradicionalmente democratas.
A Califórnia já deve ter votado toda, por exemplo. Isto é um impacto possível, sim. O Arizona e o Nevada são aqueles dois lateraisinhos ali ao ladinho da Califórnia. O Nevada é o estado que tem Las Vegas, ok? E é um estado que é um estado que tem um peso muito relativo, mas que tem seis votos no colégio eleitoral, mas perdê-lo ou ganhá-lo para qualquer um deles cria impacto nas contas, porque estão os dois a contar com ele, percebem? Então, tanto a campanha de Donald Trump como a campanha de Kamala Harris, estão os dois a contar com Nevada, ok? Também é importante dizer que existem apenas 2 estados que não têm esta política de the winner takes it all e dividem os seus deputados do colégio eleitoral, mas também são estados que têm 3 votos no colégio eleitoral, ok? Não é substancialmente relevante. E pronto, eu acho que já me repeti bastante, mas eu queria saber também quais são as vossas opiniões sobre isto e se acham que o impacto que uma Taylor Swift, que uma Beyoncé, que um Eminem têm relativamente às eleições é superior àquele que nós neste momento conseguimos contabilizar e é por isso que dizemos que afinal não tem impacto nenhum. Fico à espera dos vossos comentários.